Olá, muito boa tarde para você que está ligado no perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e nós estamos de volta na tarde desta terça-feira com mais um Live Política, direto aqui da redação do Jornal o Povo, e recebendo mais uma vez o editor de política de conjuntura aqui do jornal, Walter George. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Ítalo. Walter, hoje a gente vai falar basicamente só de crise na segurança, mas tem um assuntozinho que foge um pouquinho dessa discussão, que foi uma declaração do ex-governador do Ceará e pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, né, ao comentar a possibilidade de o ex-presidente Lula ser preso, ele falou a seguinte frase: me constrange, me faz sofrer. Ele disse, espera, né, que essa possível prisão após a condenação no TRF4 não seja confirmada. Em seguida, depois é só segurança pública. Primeiro, aqui no Ceará, a Assembleia Legislativa acabou de aprovar a criação de uma vara especial dentro do TJ Ceará para o combate a organizações criminosas. Já lá em Brasília, a Câmara aprovou o decreto de intervenção no Rio de Janeiro e os senadores votam agora à noite esta medida. Em seguida, uma declaração do também presidenciável Jair Bolsonaro em relação a essa operação. Ele falou o seguinte: Temer já roubou muita coisa, mas meu discurso ele não vai roubar. Vamos já discutir o uso político dessa intervenção lá no Rio de Janeiro. E para finalizar, uma frase até, digamos assim, lúcida do governador do Rio de Janeiro, Pezão: guerra na segurança só será ganha com desenvolvimento e emprego. Bem, igual, estou começando aqui com Ciro Gomes. Ele está lá em São Paulo, participou de um evento sobre jornalismo da Folha de São Paulo, e foi questionado sobre o discurso dúbio dele, que uma hora ele fala mal do Lula, outra hora ele defende, né? E ele tentou explicar, né, dizer que o ex-presidente tem pontos positivos e pontos negativos, mas ao mesmo tempo em que ele espera que o ex-presidente não seja preso, ele diz também que não vai pedir o apoio do ex-presidente caso chegue ao segundo turno, enfim, caso o Lula não seja candidato. O velho Ciro de sempre, né, Goltes? Bate de um lado, assopra do outro. É uma entrevista que, no geral, tem verdades, meias verdades e algumas contradições. Bom, é fato que ele tem manifestado isso aí, há inclusive coerência da parte dele. Sua análise, sua opinião sobre a situação do Lula é sempre nessa linha, dizendo que lamenta, que etc e tal, que se chega a uma situação, ele até diz que torce para que não aconteça, não venha acontecer a prisão. Acontece que fora desse ambiente, ele, inclusive em entrevistas que ele deu aqui para o Povo, pelo menos uma, ele é mais enfático em dizer, em criticar inclusive todo o processo como o que levou a essa primeira condenação e tende a levar para outras condenações do Lula, né? Quer dizer, ele demonstra algum convencimento de que essa grande discussão que há, e ele é advogado, deve se lembrar, de que tecnicamente são processos onde tem faltado provas mais contundentes da culpabilidade do ex-presidente Lula. Então lá ele faz um discurso, mas eu espero que não seja, mas ele entra pouco na questão jurídica, técnica, lembrando de novo que ele é advogado de formação, né, formado em Direito. Então isso é verdade. Quando ele, por exemplo, diz que chega até a dizer que o PT, compara o PT a um escorpião, né, que morre sozinho e tal, etc. E aí diz, não, eu não vou, o PT, eu sirvo para apoiar o PT, mas não sirvo para receber o apoio deles. Aí tem uma questão que aí é a minha verdade. Ele nunca teve esse apoio porque ele nunca foi ao segundo turno.
Né? Evidentemente, o PT no primeiro turno, em todos os primeiros turnos, tinha um candidato e apresentou esse candidato, que era o Lula. Se esse candidato perde, não vai para o segundo turno, e ele foi a todas as campanhas das quais não foi, das do Fernando Henrique, porque não houve o segundo turno, mas sempre que houve que ele era candidato, o Lula foi para o segundo, o candidato era ele. Então, nunca houve uma circunstância em que o Ciro, da mesma forma que o PT recebeu o apoio dele, o Lula recebeu e tal, no segundo turno, quando era candidato, que essa situação nunca houve. Então, ele está falando de uma situação, na verdade, comparando situações que não são comparáveis. Se por um acaso ele for candidato agora, se o PT, mesmo não sendo Lula, que tem um candidato qualquer, esse candidato não vai para o segundo turno, a tendência, eu acho que natural do PT ser do Ciro e um candidato, seria o partido, por mais debate que houvesse dentro do PT, eu acho que a tendência natural do partido seria apoiá-lo, não tenho dúvida disso. União das esquerdas, né? Então ele está falando de uma situação que não houve, por isso é que eu digo que é uma meia-verdade. Ele até está correto ao dizer que o partido nunca apoiou, mas nunca houve uma circunstância no campo nacional, na campanha nacional, em que o PT tenha sido criado uma situação que o PT tinha que apoiar entre ele e outra pessoa. O contrário houve, por isso é que tem histórico do Ciro apoiar o Lula, por exemplo, porque o Ciro não foi para o segundo turno e o Lula foi. Então assim, é um discurso, né? O discurso dele é aquele discurso que a gente sempre vê, e aí ataca muitas contradições do PT, e o Ciro é uma contradição. E ele foi questionado com relação a isso, exatamente nessa linha. Tem hora que você defende o Lula, parece que tem hora que você está atacando, e é isso mesmo, foi o que ele fez de novo Deixa as pessoas na entrevista de dúvida, hoje. Né? Você não tem convicção, certeza se ele está defendendo ou está atacando, se ele está buscando ou não alianças e apoio, quer dizer, ele queira ou não, o PT, inclusive aqui no Ceará é o maior exemplo disso, né? O governador, mesmo que seja mais próximo ao Ferreira Gomes que ao próprio partido, mas é um governador do PT, então existe uma aliança, uma aproximação aqui com o partido. Só que quando ele vai para esse discurso nacional, fica uma coisa muito incompreensível, assim, exatamente qual é a linha que ele quer com relação ao PT, que é uma força que qualquer, principalmente sendo um candidato de centro-esquerda, do centro para a esquerda, evidentemente que é porque tem um contingente eleitoral, independente de ser o Lula ou quem quer que seja, mas tem um contingente eleitoral que tende a votar dentro de uma certa organicidade, ou seja, dentro de uma orientação partidária. Então, eu acho que ele complica muito a vida dele e as conversas dele, principalmente com a possibilidade real hoje do Lula não ser candidato. Ele não sendo candidato, talvez o partido até admita, talvez, imagino, não apresentar uma candidatura. Então vai ter que buscar, né? Então com esses discursos contraditórios, dúbios, que ataca, mas não ataca, defende, mas não defende, eu acho que ele acaba, a cada situação dessa, fechando um pouquinho mais uma porta que continua entreaberta para ele. Né? A estratégia que parece é que, ao mesmo tempo que ele tenta atrair quem tem algum tipo de crítica ao PT, ele também lembra, mas eu tenho que segurar porque o PT é a esquerda, eu preciso do voto que pode ir para o Lula, que né, potencialmente pode vir para mim, aí ele fica na corda bamba. O problema disso é que ele tenta, digamos assim, entre aspas, enganar dois lados e não engana ninguém, né? Esse é o problema que acaba se criando. É verdade. Bem, vamos agora focar na segurança pública. A gente vive uma situação delicada aqui no Ceará, o resto do país também. E a Assembleia tomou aqui uma das primeiras medidas para tentar melhorar a situação. Foi aprovada a criação de uma vara especial de combate a organizações criminosas. Essa ideia surgiu após a recente chacina lá no bairro das Cajazeiras. Né? Um dia depois a gente teve uma chacina em um presídio aqui do interior do Ceará e as principais forças, né, os poderes aqui do Estado se uniram e surgiu essa proposta. Walter, é uma medida importante, foi uma aprovação por unanimidade, ou seja, há realmente um pensamento conjunto de que essa medida pode agilizar os processos jurídicos, né, em relação ao tráfico de drogas e a outros tipos de crime. E o presidente Zezinho Albuquerque disse que, ao defender a proposta, que é inadmissível que um processo relacionado ao tráfico de drogas fique 10, 15 anos parados no TJ. Será que com essa vara especial vai agilizar e a gente vai ter realmente uma resposta mais rápida a esse problema? Eu acho que é uma medida importante, já tinha sido aprovada por unanimidade lá no pleno do próprio TJ, né, quer dizer, todos os embargadores presentes. Então não há como ficar contra. Agora, o que se deve se lamentar nisso aí é o seguinte, é porque como o Estado tem uma postura sempre reativa, né? Porque essa discussão sobre essa vara é antiga, há muito tempo que isso
alguém discute, bota na gaveta, deixa para lá, bota mais para frente. Aí você espera, porque depois da chacina, vamos lembrar do evento dessa última final de semana, né, que 2 líderes, Sim. 2 chefes do PCC foram, de uma importante Executados. facção criminosa, foram executados aqui, que são de São Paulo, foram executados aqui no Ceará, com declarações da Força Tarefa que está aqui, declarações do ministro da Justiça de que o Ceará é geograficamente fundamental para o controle Central, do né? próprio Nordeste até. Então, assim, você tem uma situação que tudo isso era previsível. O Ceará não ficou geograficamente central de uma hora para outra, não. Ele já era. Você sabia que ele seria um Estado para ter uma ação forte nessa linha de combate preventivo. Quer dizer, deixou-se o problema ganhar uma dimensão grande, como ele tem hoje, para poder se formar força-tarefa, se criar vara especial, enfim, se tomar uma série de atitudes que poderiam ter sido muito bem previstas. Então, o grande problema que a gente tem hoje na segurança e na polícia é a falta de inteligência. Inteligência no melhor sentido mesmo do termo. De se antecipar Técnica, às ações. né, de ciência no combate ao tráfico. De se antecipar às ações. A gente está sempre correndo atrás. A gente tem sempre 2, 3, sei lá quantos passos atrás das próprias organizações criminosas. Então, vamos ver se essa vara, essa criação dessa vara, essa ação que está vendo, e toda essa situação que a gente está vendo hoje, que é dramática, se ela leva também a gente fazer essa ação urgente e emergente que tem que fazer, mas também começar a planejar um pouco mais das ações para chegar um pouco antes. Porque chegando antes, a gente tem muito mais possibilidade de obter êxito. Isso Agora, em relação, isso é da natureza em relação a essa vara, por exemplo, você julga mais rápido, né? Então você, em tese, vai ter mais pessoas presas. Aonde colocar esse mundo de gente? Tem esse outro problema que, assim, na verdade, o problema, nós vamos discutir isso mais adiante lá nas declarações do governador do Rio, mas, assim, evidentemente, o problema da segurança não vai ser resolvido só por força-tarefa, com combate, trocando tiro com os bandidos, prendendo, não. Você tem todo um sistema, inclusive um sistema de segurança, um sistema carcerário falido, né, precisando ter uma reorganização, um replanejamento grande, profundo, porque senão a gente vai, se a gente tiver pegar essas pessoas e jogar dentro dos depósitos que a gente tem hoje de presos, essas coisas usinas absurdas, de crime, né, na verdade, que são as escolas de criminosos, então a gente não vai resolver o problema, a gente vai fazer esse tipo de ação que é urgente, que vai dar resultado, né? Eu já disse isso aqui, tenho pouca dúvida de que vai ter resultado no Rio, pode ter resultado aqui, uma ação ostensiva de 15, de 20, de 30 dias, de 2 meses, e depois? Como é que a gente está pensando para frente? Essa é a preocupação que eu tenho, e eu não vejo inserida na própria intervenção no Rio, tem esse componente, quer dizer, o Estado está sem saber o que fazer, decretou a intervenção, entregou a segurança para o Exército, e agora está começando a pensar o plano. Olha, o plano tinha que estar... o contrário. O plano tinha que estar pronto na hora que a intervenção foi anunciada. Então, eu acho que a criação da vara é uma ação, nesse momento, necessária, indispensável, mas ela expõe essa fragilidade do Estado brasileiro, que é a incapacidade que tem de se antecipar aos fatos, né? De planejar minimamente o que vai fazer para chegar um pouco antes do crime ou dos criminosos. Isso mesmo. Bem, a gente falou agora de intervenção, a Câmara varou a madrugada, né, de segunda para terça, mas conseguiu aprovar por ampla maioria, 340 votos se não me engano, 70 contra, e agora o decreto do presidente Michel Temer precisa do aval do Senado. Não sei se você acompanhou um pouco da sessão, mas teve muita gente da esquerda, principalmente o pessoal PT, argumentando que o Exército não é preparado para esse tipo de ação na segurança pública, e vocês devem lembrar, foram várias as ações, né, de militares subindo e descendo os morros cariocas nos últimos anos, né, desde 2010. E qual é o resultado disso, né, 18 anos depois? Né, o que você tem de positivo ou de melhoria no quadro? Nada, né? Parece que a situação só se agravou. E mais do que isso, né, Ítalo? Assim, o que se cobrava muito na sessão, esses deputados de esquerda, principalmente, eles têm razão, é o seguinte: olha, qual é o relatório que se tem do resultado dessas atuações ostensivas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas no Rio de Janeiro? O que é que isso gerou? Porque as pessoas às vezes não lembram, mas é importante destacar que já existe a garantia da lei e a ordem, já está aplicada no Rio de Janeiro, e isso dá às Forças Armadas um poder quase de polícia. E eles tinham isso no Carnaval. Esse Carnaval gerou aquelas cenas que ganharam o Brasil e talvez o mundo, né, com ações criminosas de assalto, de ataques às pessoas nas ruas, arrastões e tal.
Aquilo ali foi tudo com as Forças Armadas nas ruas e autorizadas a atuar como polícia. Então, de fato, você tem esse problema sério, grave, que é os militares claramente não são treinados para esse tipo de atuação, né? Para abordar as pessoas. É treinamento e a capacidade dos policiais militares, que estão precisando de apoio no Rio, claramente. Até no Brasil, mas no Rio, claramente. Né? Que precisam desse tipo. Agora, quando você coloca, como está acontecendo agora, as Forças Armadas à frente das coisas, repito, o mínimo que se poderia ter era como é que vai se dar o planejamento dessas coisas, qual o nível, e não se tem isso inclusive no campo da que você vai fazer com os presos, né? Você sair prendendo, você vai fazer o que com esses presos, né? Então, a discussão que está colocada aí, eu acho que uma coisa que faz sentido na cobrança que está sendo feita ao governo é o seguinte, é quais os resultados de toda essa ação ostensiva que tem acontecido ao longo dos anos, inclusive nesse momento, no Rio de Janeiro. Sem você saber o que está acontecendo e o que é que isso tem gerado, você... Porque tem outro problema que aí, de um lado e do outro, é ruim, assim, é como se politiza esse tipo de discussão. Esse tipo de discussão é o seguinte, tem que ser uma discussão técnica. Né? Olha, era preciso fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, estava numa situação extrema, você tem o Rio de Janeiro com um problema muito peculiar, como já discutimos aqui, de uma certa falta de governo, de um governador absolutamente sem energia para enfrentar os problemas, de um vice-governador que não tem como, de uma prefeitura que tem aquele problema, tinha no carnaval hoje também, mas poderia ser um governador, um prefeito mais efetivo para suprir essa lacuna, também não é. Então você tem esse problema de vácuo de poder, e aí tinha que se fazer alguma coisa, se fez. Agora, está se fazendo sem planejamento, e aí se submetendo a esse tipo de crítica e de resistência que foi exposta no Congresso, e vai aparecer, talvez em proporção menor, mas vai aparecer também no Senado, na discussão e na votação lá, que é isso, assim, olha, qual o planejamento que tem para essa intervenção? Está chegando lá com quais tipos de novidades para se enfrentar? Porque o Exército, a Marinha e a Aeronáutica já estão lá no combate, estão mantendo. Então, qual é a novidade dessa intervenção? Quando você não tem nem os resultados das intervenções anteriores, você cria uma série de dúvidas para as intervenções que estão chegando. Então tem um certo discreto que precisa ser combatido, e aí o governo tem que ter cuidado para conduzir isso, para não fazer qualquer tipo de... O próprio governo não fazer qualquer tipo de mistura entre uma coisa e outra, entre objetivos políticos, eleitorais de qualquer um deles e o que está se buscando nesse momento, que é proteger a população do Rio de Janeiro. Isso tem que ser o fundamental, e tem que ser fundamental para a oposição, evidentemente, mas principalmente para o governo que está tocando isso. Então qualquer tipo de ação que busque, vamos ver como é que a gente tira uma casquinha disso aqui, eleitoral, como é que isso viabiliza, que está muito em discussão agora, se isso vai ou não viabilizar uma candidatura Michel Temer à reeleição. Nesse momento discutir isso, acho que chega a ser um absurdo, porque é uma candidatura difícil de ser viabilizada. E não vai ser viabilizada na base da pirotecnia. Se for, é ruim. É ruim para o Rio de Janeiro, porque não está resolvendo o problema. É ruim para o país, porque é importante que o Rio de Janeiro vença essa batalha, porque isso se espalha para o Brasil, positiva ou negativamente. Então é ruim para todo mundo. Talvez seja bom, se for o caso, pode se viabilizar a candidatura do Michel Temer, no que eu particularmente não acredito que seja possível. Também não. Se ele for por essa bandeira da segurança, ele tentou levantar a bandeira da economia. O Brasil teve uma recuperação, mas não em níveis de aumentar a popularidade dele. E parece que agora é a segurança pública que vai virar aí o carro-chefe de Michel Temer. E isso já tem trazido insatisfações a outros pré-candidatos, como é o caso do deputado federal Jair Bolsonaro, que declarou hoje em um vídeo publicado nas redes sociais: Temer já roubou muita coisa, mas meu discurso ele não vai roubar. Isso acontece muito em função de como essa intervenção, esse decreto foi apresentado. Né? O governo estava ali tentando aprovar a reforma da Previdência, não conseguiu os votos, tirou da cartola de repente essa intervenção, jogou uma cortina de fumaça e, logicamente, a interpretação que muita gente fez foi de que ele está tentando fazer uso político desse tipo de medida. Vai ser um debate interessante para acompanhar. Jair Bolsonaro, inclusive, que apesar dessas críticas, votou a favor da intervenção no Rio. Sem dúvida, é isso que eu estava dizendo anteriormente, quer dizer, quando a gente vê algum tipo de manipulação política em cima de uma coisa tão séria, é muito triste, né? A própria reação do Bolsonaro, eu acho que é nessa linha. Não vai roubar meu discurso, a preocupação dele é a seguinte, é se vai ter ou não.
Eu acho que ele tem o discurso dele, ele fala para muita gente hoje, ele tem uma grande repercussão, então isso não vai ser abalado por um... É quase que ele dizendo assim, eu vou torcer para que isso não dê certo, que isso também a esquerda não pode fazer, eu acho, oposição, ninguém pode fazer, ninguém que queira o bem das pessoas do Rio de Janeiro, independente de partido, é que essa ação do governo não dê certo, porque isso pode gerar pontos positivos para o governo, e o que o Bolsonaro, a forma como o Bolsonaro reage é mais ou menos isso, ele dizendo, olha, eu não estou preocupado que o Rio de Janeiro ganhe ou não com essa ação, eu estou preocupado com o meu discurso, eu quero preservar meu discurso. O discurso dele está preservado, acho que ele tem que ver de que forma é que ele pode ajudar, talvez não, mas ajudei com o meu voto, tudo bem, né? Apoiou a intervenção, mas isso não é suficiente. É importante uma ação política nesse momento de alto nível, né, para que demonstre isso. Agora, é importante que o governo, esse tipo de reação, por exemplo, o governo também sabe reagir para dar resposta. Por exemplo, o que aconteceu aqui no Ceará é muito nessa linha. Abre esse flanco para o governo parecer que ele está agindo politicamente, eleitoralmente até. Essa força-tarefa que chegou às pressas aqui no Ceará, eu vi em março, né? Tinha sido anunciada urgente na época da chacina, que foi lá em janeiro, né? Foi no mês passado, só viria para março e já estava. Aí de repente amanhece o dia aqui, quer dizer, no rastro lá do que aconteceu aqui, mas da intervenção do Rio. Então, são as coisas atropeladas que são ruins. Agora, no final das contas, a gente tem que... O sentido disso aí é melhorar a segurança, é melhorar a situação. Então, desse o apoio que se necessita, pelo menos, se não der apoio, pelo menos que se torça para que isso gere efeitos positivos em favor das pessoas, sem essa preocupação, meu discurso, como é que fica meu discurso? Olha, o seu discurso, desculpe, ele dá um tempo aí porque nós temos um problema mais urgente, e o problema mais urgente é o dia a dia das pessoas. É a vida das pessoas. É a vida das pessoas que está... Então, preocupa muito que tanta desorganização e tanta demonstração do governo está fazendo as coisas na atropelo, portanto, possivelmente, buscando algum tipo de benefício político, pessoal, isso é ruim. Agora, ele adotou a medida, vamos ver de que forma que a sociedade, no seu todo, inclusive as forças de oposição, podem atuar para que a coisa, agora que a intervenção dificilmente vai ser rejeitada no Senado, ou seja, vai ser tocada, como é que cada um pode ajudar? Né? Agora, é importante que esse tipo de declaração do Bolsonaro, e tudo isso está acontecendo, por exemplo, tem uma declaração, só botando um cacozinho aí, do comandante do Exército, que não é boa. Não pode gerar uma nova comissão da verdade. É meio que o Exército pedindo, meio que uma carta branca para fazer o que aconteceu. Não, ele tem que agir dentro da lei. É importante que ele aja dentro da lei. As Forças Armadas estão sendo chamadas ao Rio, como estão sendo chamadas aqui, é para impor a lei, não é para impor, não é para jogar com as mesmas armas do tráfico e do crime organizado, dos bandidos. É para exatamente agir dentro da lei, para fazer com que a lei prevaleça. Bem, para finalizar, um discurso do governador do Rio de Janeiro, Pezão, que traz aí um pouco de lucidez, né, para esse debate em torno da segurança pública. Ele declarou o seguinte: guerra da segurança só será ganha com desenvolvimento e emprego. Ele realmente tem razão, é preciso criar uma alternativa econômica ao tráfico de drogas, né? A gente vive aí num sistema que realmente induz ao consumo, né? Induz ao lucro, e quando você vê comunidades inteiras, milhões de pessoas sem ter dinheiro, é óbvio que eles vão acabar indo para a alternativa mais simples entre aspas, né? Que é o tráfico de drogas. E quando ele fala que é necessário desenvolvimento e emprego, né, ele lembra que a polícia sozinha não vai resolver nada, né? As UPAs eram, em tese, uma ideia muito boa, né? Vamos lá instalar equipamento. O PPs, isso. As UPPs eram, em tese, uma política muito boa. Você instala lá um equipamento de segurança pública, mas leva educação, leva saúde, leva uma estrutura social que tenha um poder de prevenção, né? Que impeça que uma criança de 8, 9 anos seja atraída pelo tráfico. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. O projeto aí acabou totalmente desconfigurado. O secretário que plantou a ideia, enfim, acabou sendo demitido. E parece que a coisa só se agravou depois da saída dele, né? Pois é, agora ele dá a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa errada dizendo a coisa certa. O que ele diz é absolutamente procedente. Agora, é dito por uma pessoa que está lá no governo do Rio há 3 mandatos, né? Primeiro, como um secretário muito forte do primeiro governo do Sérgio Cabral, ele era um dos secretários mais fortes, tanto que se viabilizou como vice-governador depois. Foi vice-governador no segundo mandato do Sérgio Cabral e é governador. Então tem aí 12 anos que ele está no... Então, qual a outra coisa que ele tem que fazer para fazer isso, né? Isso é evidente. Na época que eles estavam
implantando as UPPs, o próprio secretário Beltrame, que era o secretário de segurança da época, ele dizia isso. Olha, só a polícia não vai resolver o problema lá do morro, não. A polícia vai subir, vai se instalar lá, mas o Estado precisa vir junto. É preciso subir saúde, subir educação, subir tudo. Subiu só a polícia. Ficou só a polícia, está sendo inclusive expulsa de muitos. Então, o que ele está dizendo é correto. E pelo menos que fique como uma lição que eles aprenderam, é uma chance. A UPP, eu acho que pode até ser restabelecido, mas ela foi uma chance do Estado se instalar de forma diferente e resolver, de fato, as causas desse problema, que o problema dos morros, como se diz, é a pobreza. A pobreza é fruto do desemprego, é fruto de outras coisas. Então não é fruto só do tráfico. O tráfico se aproveita disso. O tráfico tira proveito de uma situação de miséria que ele encontra lá. E nem dá pra achar que mesmo que a UPA fosse um sucesso, que o tráfico também ia acabar. Não ia acabar. Né? Porque mas você uma demanda você aí. iria inibir, e a outra coisa é também você não combate, já que a droga é ilegal, que o tráfico é ilegal e tudo isso aí, que o tráfico é legal em qualquer circunstância, mas a droga é ilegal, então a traficância tem que ser combatida. Você não vai resolver isso só combatendo. E lá, no morro estão os consumidores, ou os distribuidores, como dizem. Esses distribuidores, a gente está vendo aqui, está pegando gente nos condomínios de luxo de Fortaleza, criminosos. Então, essa tática também de concentrar tudo no morro e transformar a comunidade do morro em criminosa por morar lá e tudo, isso é errado. Ele tem razão, agora, eu repito, ele tinha que fazer uma autocrítica como um governante que está lá há muito tempo, poderia ter feito muito mais do que se fez, e isso tem que ser considerado. Aí volta o problema inicial, quer dizer, como não tem plano nenhum, porque isso aí, quando foi anunciada essa intervenção, era preciso ter anunciado o Exército com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, tudo isso para saber que plano é que tinha para ocupar, para chegar nessas comunidades com que tipo de coisa além do fuzil, né? Não se sabe, porque você não sabe como é que a educação vai estar dentro desse plano de intervenção, você não sabe como é que a saúde, você não sabe como é que os serviços básicos. São comunidades, a gente tem que lembrar que vivem sob condições sub-humanas, sem acesso a nada, né? Então, o que é que vai se oferecer além das Forças Armadas? Então, esse alerta do governador Pezão é um alerta corretíssimo, tem que ser considerado. Agora, isso não exime ele das críticas que merece, como se uma pessoa que poderia ter feito muito mais do que foi feito, né? E, infelizmente, os governos dos últimos 12 anos do Rio de Janeiro são muito responsáveis. Não são os únicos responsáveis, porque tem um problema histórico no Rio, mas são muito responsáveis pela situação que a gente está vendo hoje. Eu acredito também que só se resolve não, né? Mas só se ameniza essa situação com inversão realmente de prioridades, né? Tem um orçamento público, bilhões de reais, né? E você acaba gastando muito em obras às vezes desnecessárias. O país gastou bilhões com as Olimpíadas, por exemplo, em equipamentos agora que estão totalmente abandonados, fora a corrupção, ou seja, dinheiro para amenizar a situação que tem. Agora, que foi muito mal utilizado nos últimos anos, foi. Bem, para completar... Nos últimos não ser justo, historicamente. Né? Essa situação no Brasil, a Copa não é determinada disso, nem a Olimpíada. Você tem uma situação histórica que até se tentou utilizar a Copa e a Olimpíada como fundamento para poder resolver parte dele, porque geraria alguns investimentos que... Mas aconteceu. Agora, esse problema da falta de prioridades corretas, esse é um problema que perpassa o país todo, né? Perpassa anos, né? Governos e anos, muito antigo. Bem, vamos aqui agora para encerrar o nosso programa, ler alguns comentários. Obrigado pela sua participação. Disse Barreira, Jesus, Dilma, Sarney, por isso que esse país não vai para frente. Dilma e Sarney já são carta fora do baralho, né? O Sarney está quase indo embora. Suzana Barbosa, não voto em nenhum desses políticos enganadores. O Walter J. que defende a candidatura de Ciro Gomes. A Glória Lima quer intervenção. Não quer intervenção no Rio, não. Ela quer intervenção em Brasília. Acho que ela está precisando mais. Algumas pessoas aqui defendendo a candidatura do Bolsonaro. O Jânio Kellyson dizendo que não faltou provas em relação à condenação do ex-presidente Lula. Luiz Cláudio Espírito Santo, os dinossauros foram extintos, mas o PT continua aí. Solange Guerreiro, quem ajudou a eleger aquela quadrilha que comanda o Rio de Janeiro? Pergunta. Quem subia no palanque com Cabral? Quem era? Muita gente, né? Aliás, o Cabral, ele... O Cabral, ele cresceu na vida no PSDB, depois teve o apadrinhamento, o apoio do Lula, e enfim, ele esteve aí
Vai ser difícil alguém apontar o dedo para alguém com relação a quem é o pai do Cabral, né? Ana Cléia Torres da Silva, Ciro, presidente, será? Lança ela aqui a dúvida. Luiz Gonçalves Elian Gondim, Ciro é o contraditório em pessoa. O Jânio Kellerson diz que o Ciro não sabe o que quer. Já o José coloca aqui hashtag Ciro 2018. O Tarcísio Sá, Bolsonaro, vou no doido. Tem gente agora que está apelando, né, Gota? Está voltando até em doido. Luiz Cláudio Espírito Santo, o Brasil não precisa de presidente noivinha trocando aliança com ninguém. É preciso radicalizar e por isso ele diz que vota no Bolsonaro. Aí o Jorge vem aqui dizendo Ciro já é presidente. E o Tarcísio está dizendo que quer andar armado. Essa não é a solução, né, Gota? Lógico que não. Quer dizer, minha opinião é que não. Há quem considere que sim. Aliás, os Estados Unidos servem como um bom referencial para quem... Todo dia lá, quase todo dia não, né? Mas constantemente tem casos lá de pessoas que não têm condições de andar armadas e cometem verdadeiros... Os eventos são diários lá. São diários. São diários, né? Tem uns que geram mais repercussão e tal, mas os eventos relacionados a essa possibilidade de andar armado com mais facilidade são diários. A gente teve agora, no caso de um youtuber de 14 anos, né, que numa briga de trânsito acabou sendo alvejado por acidente, um tiro na cabeça. Paraná, enfim, né? No Paraná, é uma situação bem delicada. Vamos ver aqui o que tem mais. O Luiz Cláudio, de novo aqui, fala que o Brasil tem duas opções, Bolsonaro ou Chapolin. Aí vem a Maria do Aba e diz que fica com o Chapolin. Acho melhor. Vamos lá, muitos debates aqui em torno do Bolsonaro. A Glória Lima dizendo que o Rio está precisando de políticas sociais, o Rio e o Brasil inteiro. José Cláudio Correia Júnior, tem que acabar com essa panaceia que milico é remédio para tudo. No Brasil houve há esse problema recente, agora tudo se quer. E aí volta aquele problema que a gente discutiu, quer dizer, eles não são treinados para esse tipo de coisa. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. É uma questão de treinamento, eles são treinados para a guerra. Então você imagina quem é treinado para a guerra, vai para dentro de uma comunidade daquela do Rio. Vai explodir tudo. O risco é muito grande. Márcia Vanini, Tupinambá. Bolsonaro é psicopata. Os Estados Unidos estão cheios de heróis de guerra. Por isso mesmo executa jovens dentro das escolas. É isso que vocês, bolsonaros, querem para o país? Questiona aqui a Márcia. Glória Lima, os golpistas se enforcaram com o golpe, foi o Judas que ganhou. Giordano Bruno, mas para o Temer conseguir ficar até o final do ano, ele vai ter que trabalhar em cima de uma política, já que a reforma da Previdência não vai passar. Essa é a tese realmente essa questão da reforma da Previdência tem até uma coisa engraçada, porque essas coisas... Qualquer movimento que havia até 15 dias atrás, 30 dias, o mercado tinha sensibilidade absoluta. Não pode mexer na Previdência. Não pode. Aí ontem o governo anunciou a desistência e a Bolsa de Valores subiu. Então são essas coisas que a gente não entende do mercado. É muito complicado. Euniro Brandão, à medida que o número de usuários de drogas diminuir, vai aumentar a concorrência entre as facções do tráfico e, consequentemente, a guerra entre elas. Aí uma reflexão do Euniro. Não é uma questão de fácil, é muito complexo, não é uma questão fácil de ser resolvida. David Brito Leite, cadê a Dilma que tirou o Brasil do mapa da fome? Não é só questão de fome, né? Não tem nada a ver com a outra, não, em tese, né? Uma questão de consumo aí que é maior do que a fome, né? David Brito aqui fala de novo que a Copa do Mundo é a nossa 7-1, não há quem possa. E para finalizar, a Sheila Oliveira dizendo que o Brasil não conhece o Brasil. A gente está começando agora realmente a ver, né, como a situação é grave e é complicada com essa crise econômica. Enfim, vamos torcer aí para que alguma coisa melhore. Walter, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado também a você que acompanhou o nosso programa durante esses cerca de 20 minutos. E esses assuntos que a gente debateu agora vão estar na edição desta quarta-feira do Jornal Povo. E amanhã nós estamos de volta com mais um Live Política por volta aí das 14h30, 14h40. Um abraço e até amanhã.